Capítulo 5. Divagações. Parte 1. 2014. Nesse dia, Miguel chegou a casa à meia da tarde. Como sempre, ligou o computador e verificou se tinha recebido algumas mensagens. Mudou de indumentária e de sapatos e sentiu-se mais à vontade. Ainda fazia bastante calor e decidiu passar uns momentos no terraço que ficava em frente à porta da entrada da sua casa. Como era habitual, mergulhou nos seus pensamentos. Nos últimos anos, Miguel e a sua falecida esposa, Emília, tinham decidido fugir da confusão e da poluição da grande cidade para se refugiarem na tranquilidade da vida do campo e no ambiente florestal que rodeava aquele local. Durante quase 40 anos das suas vidas, tinham vivido nas imediações da grande cidade de Lisboa, a capital do seu país natal. Miguel tinha emigrado para o estrangeiro com 38 anos e tinha-se estabelecido profissionalmente na capital desse país, onde tinham vivido mais de 19 anos. Em frente do terraço, o terreno fazia uma certa inclinação e terminava numa fila de árvores que protegiam a intimidade da casa durante a primavera e o verão. Do outro lado da rua encontravam-se as casas que faziam parte daquela comunidade, daquela pequena aldeia. Miguel nunca tinha tido a atração pela vida de campo até chegar a esta fase da vida onde sentiu a necessidade de abstração total, deste refúgio contra aquilo a que ele chamava a poluição da civilização. Miguel tinha passado a maior parte da vida a ajudar e partilhar tudo o que era e o que tinha com os outros, amigos e mesmo aqueles que ele sabia que mais tarde o iriam desiludir. A sua esposa sempre tinha recriminado o facto de ele amar as pessoas em geral com prejuízo da vida familiar, e tinha razão. Miguel tinha nascido para amar a vida e as pessoas que faziam parte dela. A única maneira para ele de conhecer e de se integrar completamente neste fluxo da vida que nos envolve. Novos contactos traziam-lhe novas experiências, e estas últimas conduziam a conclusões, umas positivas e outras negativas. Para ele, as negativas representavam o preço que ele tinha que pagar para compreender o comportamento humano. Isto não evitava que, às vezes, a realidade desses contextos negativos prejudicassem enormemente a sua vida e a dos familiares. Tinham sido todas essas experiências que lhe tinham criado uma riqueza existencial. Pelo menos era isso que ele considerava. Para ele, nascer condenado a morrer, existir meramente para cumprir com uma rotina de sobrevivência que implicava o ato de nos reproduzirmos, de nos alimentarmos, adormecermos e no dia seguinte repetirmos a mesma rotina, não tinha grande significado. Tinha a necessidade de mergulhar nesse fluxo da vida, com todas as suas sensações, aquelas que são o resultado natural dos múltiplos contextos existenciais que completam esta dimensão em que vivemos. Todos esses contextos tinham contribuído para a consolidação dos seus valores, uma vez que o obrigavam a identificar-se a ele próprio, dada a diversidade de todas essas situações que ele aceitava, participava ou simplesmente rejeitava. Mas a realidade era que Miguel se tinha refugiado cada vez mais em torno dele próprio, como num círculo fechado. O seu comportamento tinha-se tornado mais distante e após o falecimento de Emília, a maior parte da sua vida era passada em solidão. Inclusivamente, algumas pessoas afastavam-se dele, não só pelo facto do seu comportamento ser diferente, mas por terem a percepção de que ele estava completamente absorvido pela dimensão a qual ele próprio se tinha imposto. Para ele, a noção de tempo e espaço nunca tinha existido em conformidade com as noções existentes sobre a mesma matéria. Aos 63 anos de idade, o seu espírito ainda se encontrava numa fase existencial mais adaptada aos 40 anos, e isso dava-lhe uma enorme força para superar os conflitos existenciais. Isso fazia-lhe lembrar o novo ciclo da natureza que estávamos a viver, o aparecimento tardio ou antecipado das 4 estações do ano. Era inegável o facto de que as nossas vidas também obedeciam a esses 4 períodos diferentes, e com ele nada mais tinha acontecido do que essa adaptação individual às 4 estações existenciais e individuais da sua existência. Contudo, ao mesmo tempo,
contrariava esse ciclo através dos estados de espírito completamente desenquadrados no tempo e no espaço. Miguel tinha sempre seguido a linha de conduta transparente de Rodolfo. Não importavam quais fossem as consequências. Pelo menos não o podiam acusar de ser hipócrita ou cínico. Sarcasmo era uma coisa que ele era incapaz de praticar, fosse em que contexto fosse. Preferia declarar oficialmente a guerra a alguém do que pretender ser o que não correspondesse realmente àquilo que ele representava, com as suas imperfeições, com os seus defeitos e virtudes, como todos os outros. Mas era um facto que, para ser assim, tinha que pagar um preço, uma vez que essa atitude despoltava a reação de eventuais inimigos. Pelo menos, dessa maneira, poderia identificá-los. Nunca se poderia tornar um diplomata, e isso levava algumas pessoas a julgá-lo como tendo um caráter bastante difícil. Todas estas concepções individuais faziam-no lembrar a atual e alegada política de transparência que se estava a instalar no seio da sociedade, mas que para ele não significava nada mais do que enganar a população com uma palavra que as pessoas não estavam preparadas para aceitar. Para Miguel, era bem evidente que a maior parte da sociedade preferia viver em mentira do que olhar frontalmente a realidade. Era mais fácil viver dessa forma, criando artifícios e ilusões que os ajudassem a passar a batalha da vida da melhor maneira possível. Provavelmente ele próprio também vivia sob essa base, a de criar a sua mentira pessoal para se sentir feliz e mais distante dessa selva da vida. Talvez fosse esse o benefício da dúvida que era necessário aplicar a cada um de nós para ser possível aceitarmos-nos mutuamente. Mas finalmente a diferença entre os seres humanos residiria sempre no facto de assumir claramente essa mentira pessoal ou simplesmente pretendermos ser os donos da verdade e da razão. De qualquer maneira, Miguel pensava que os valores não eram nem nunca seriam permanentes, uma vez que estavam sujeitos às mutações de espírito ao longo do nosso trajeto, da nossa evolução no seio da sociedade. A verdade de hoje devém a mentira de amanhã e vice-versa, e este mecanismo funcionará eternamente com a finalidade de criar uma justificação para os nossos atos, para as nossas decisões, finalmente para criar um alibi para as nossas imperfeições. É como se nos sentíssemos mais inteligentes por podermos encontrar uma justificação para cometer erros, mesmo que saibamos que seja mentira. Ao afastar-se dos outros, Miguel criava a sua realidade virtual, e isso fazia-o pensar que a vida não era mais do que a sucessão de todos esses segmentos de tempo, os quais nós somos forçados a viver. Alguns proporcionam-nos sensações de felicidade, se é que a felicidade se pode traduzir como uma mera sensação, e outros de sofrimento, conjuntamente com uma multiplicidade de outras reações e sensações. No meio dessa multiplicidade, acabavam por ficar as memórias que nos fazem reviver todos esses momentos e experiências, o que significa que tudo se torna virtual com o tempo, mesmo que isso tenha como base acontecimentos reais. Era como dizer que a realidade se torna virtual com o tempo. Era como olhar para um jovem que assiste a um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas que via as imagens como sendo uma reprodução de acontecimentos meramente fictícios e recreativos para alimentar a imaginação, servindo algumas dessas películas para manipular a população através da deturpação de acontecimentos históricos com fins manifestamente políticos. A triste realidade dos campos de concentração e dos milhões de vidas perdidas acaba por se transformar num romance para alimentar o ego e encher os bolsos de algumas pessoas que se consideram inteligentes e intelectuais. A realidade dos factos passa a ser traduzida por um mero jogo virtual contido na programação de um computador, em que as nossas vidas e o nosso passado se transformam igualmente numa peça dessa engrenagem sem nos apercebermos desse facto. Era este um dos sentimentos que tinha conduzido Miguel a este afastamento da sociedade, este alheamento em relação às realidades que conduzia a população a comportamentos desprovidos de sentimentos, de sensibilidade em relação aos valores fundamentais da vida. Por vezes, tinha a dúvida se todos esses antigos valores teriam realmente existido,
ou se nunca teriam sido mais nada do que diferentes realidades virtuais no tempo e no espaço e incutidas no nosso espírito. O que de uma certa maneira o amedrontava era de ser apanhado neste processo individual de criação de realidades virtuais que podiam ser simplesmente imagens dos seus pensamentos, finalmente a criação espontânea e involuntária do seu mundo espiritual. Seria como tornar-se prisioneiro das suas ideias sem se aperceber, o que no final poderia destruir-lhe a felicidade e existência como ser pretensamente livre. Ou seria que esse receio não representava mais do que a voz da sua consciência a sussurrar ao ouvido que a palavra liberdade é uma mera ilusão, considerando que estamos fechados em nós próprios, nos nossos pensamentos, valores e ideais, finalmente em tudo o que faz parte da nossa imaginação? Sempre tinha pensado que todos nós começamos a envelhecer a partir do momento em que começamos a viver de memórias, no lugar das realidades que nos rodeiam. As memórias podem ser boas ou más, dando-nos alegria ou fazendo-nos sofrer, mas não evita o facto de vivermos uma realidade virtual, aquela que só existe nos nossos espíritos. Dada a sua abertura de espírito, Miguel causava uma certa admiração nas novas gerações, mas não era por isso que era mais aceite por estas novas mentalidades, e este facto chocava-o profundamente. Dada a riqueza de ensinamentos adquiridos com o avô Rodolfo e com o pai, pensava ter aprendido tudo o que considerava como positivo e construtivo com pessoas mais velhas. Esse facto fez com que ele nunca discriminasse as pessoas pela sua idade, ou por qualquer outro tipo que fosse. De facto, era lamentável assistir nos dias de hoje à linguagem utilizada por certos setores da juventude que se intitulavam inteligentes e evoluídos, quando o seu comportamento contradizia essa condição tão pretendida. Isso também significava que a obscenidade, por exemplo, tinha passado a ser uma forma de comunicação, como uma moda que se vive durante um certo período de tempo e que mais tarde se esquece. Só que desta vez ficaria provavelmente implantada na cultura do século XXI como sendo um sinónimo de evolução e de liberdade de expressão. Era nesse momento em que ele se manifestava contra esta atitude que a intolerância dos jovens ultrapassava a admiração que tinham por ele, o que confirmava a existência desse eterno conflito entre gerações. O fator tempo sobrepunha-se ao elemento racional que anima alguns espíritos livres e que, aos olhos de alguns, acaba por aniquilar a eventual riqueza e beleza que possa existir em certas pessoas. Aliada a este fenómeno social, existia a avaliação dos seres humanos pela sua aparência física, o que não ajudava os mais idosos, independentemente das suas capacidades e virtudes, dos seus sentimentos e valores, por mais puros que fossem. Miguel sentou-se num pequeno banco feito em madeira e nas linhas tradicionais daquelas regiões, representando um misto entre a cultura nórdica da Europa e as regiões rurais suíças. Lembrava-lhe a arquitetura germânica e o estilo tradicionalista que reinava na propriedade do cônsul alemão. Era esse o banco onde ele e Emília costumavam passar momentos matinais quando comiam o pequeno almoço, e isso trazia-lhe memórias peníveis e agradáveis ao mesmo tempo. Mais uma vez mergulhou na sua realidade virtual, recordando os momentos passados na sua companhia. Miguel e Emília tinham-se conhecido como adolescentes, no período em que frequentavam a escola secundária. A mãe de Miguel tinha um cabeleireiro onde a mãe de Emília era cliente habitual, o que fortificou os laços de amizade entre ambos. Mais tarde acabariam por descobrir que tinham nascido como vizinhos ao lado um do outro e, por estranha casualidade que pareça, quando Emília instalou um telefone na casa dos pais e no meio de centenas de números de telefone, atribuíram-lhe o número seguinte. Para quem atribua significados aos números e o que eventualmente possa ser interpretado através deles, esta foi uma estranha coincidência. Ambos se completavam pelo seu caráter muito semelhante, assim como pelo estado de espírito quase idênticos. Ao longo dos anos solidificaram esses laços, partilhando a sua existência e vivendo todos os altos e baixos que a vida nos apresenta. E esse facto fez com que se tornassem numa só pessoa. Tinham sido amigos, colegas, irmão e irmã, marido e mulher, mesmo cúmplices,
em certas situações. Esta descrição demonstra a união, a fusão que reinava nesta relação tão especial. Por vezes, Miguel pensava se não seria melhor ser capaz de viver o momento presente e esquecer o passado. Tudo aquilo que nos trouxe felicidade, mas que se transformou em sofrimento. Provavelmente, esse seria o preço a pagar por ter sido feliz, mesmo infeliz. Às vezes, quando, recapitulando todos os nossos momentos, todas as nossas imperfeições e tudo de positivo que praticamos para fazermos alguém feliz, para vermos um sorriso de felicidade no rosto da pessoa que amamos. Sabia que no fim restariam sempre dúvidas e recriminações sobre o passado, sobre a nossa forma de atuar, sobre as falhas cometidas e os momentos perdidos que nunca mais poderão ser recuperados, independentemente de terem sido bons ou maus. Mesmo os maus se transformariam em felicidade se pudéssemos recuar no tempo. Nas nossas vidas não existem somente bons momentos. Lembrava-se que às vezes tínhamos necessidade de criar os nossos dramas pessoais para introduzir um pouco de emoção em tudo o que fazíamos, mesmo nas nossas relações, e talvez na esperança que esses momentos se transformassem num novo romance que estava ausente já há algum tempo. No seu entender, este sentimento estava ligado à necessidade que o ser humano tem de voltar ao ponto de partida, onde tudo é mais puro e espontâneo, mesmo os sentimentos, onde o tempo não adulterou e causticou os nossos espíritos, talvez para rivalizar ou imitar, mesmo cumprir o eterno ciclo de reconstrução que a criação ela própria executa e nos impõe. Punha a questão se finalmente a vida não seria mais do que o choque entre dois extremos e que nós nos encontremos no meio de toda esta confusão, desta dúvida constante que nos ultrapassa, como se a nossa existência se pudesse traduzir por uma viagem entre dois polos e tivéssemos que colher os fragmentos desta colisão cósmica eterna. Sempre se disse que a história se repete, e esta definição adapta-se perfeitamente a este nosso comportamento, a esta nossa forma de estar na vida, que não é mais do que uma reflexão desse ciclo, o ciclo da vida. Talvez que a atribuição de significados que a sociedade estipulou como regra fosse uma mentira e a palavra anarquia fosse simplesmente a rejeição da simetria que uma minoria impõe à nossa existência. Acreditava que era essa simetria que cria as nossas limitações, que o significado é expresso por uma certa atitude, expressão ou ação pode ser diferente quando é enquadrado num outro setor de tempo, ou seja, num contexto diferente, o que simplesmente significa que tudo é relativo. Miguel pensava que a conclusão final de tudo isto é que não é preciso ser um Einstein para atingir uma certa noção sobre a teoria da relatividade e que às vezes a complexidade se alia à simplicidade da análise dos elementos, contrariando a mentalidade complicada dos seres humanos. Acreditava que as questões existenciais têm a ver com o infinito, o que significa que não existe uma só resposta para uma única dúvida, e que ao mesmo tempo isso representa a multiplicidade de realidades e de dimensões que são extensivas a esse contexto específico que exprime nada mais do que as nossas dúvidas. Provavelmente essas dúvidas são criadas pela falsa necessidade de nos convencermos de que precisamos de certezas para sobrevivermos quando finalmente vivemos numa eterna dúvida existencial. Sim, pensava que a vida não é mais do que uma constante dúvida sobre tudo o que nos rodeia, sobre tudo aquilo que os nossos olhos captam e que nos cria a necessidade de interpretar todas essas imagens. Porque essas dúvidas são extensivas à nossa própria existência, porque são elas que nos fazem viver e não as certezas. Se tivéssemos só certezas, a vida perdia o seu encanto, tornando-se numa tristeza total, sem nenhum objetivo a alcançar. Faltaria o desafio, o sentimento da descoberta, a novidade que atribui novos significados às nossas ações e pensamentos, finalmente ao nosso comportamento. Sentia no íntimo que essa necessidade intrínseca de criar dúvidas para obter respostas está ligada ao ciclo da vida, relacionada com as nossas noções sobre o princípio e o fim. Poderíamos mesmo dizer que as dúvidas fazem parte integrante e fundamental do nosso processo evolutivo.
Todas estas reflexões e pensamentos faziam parte dessa realidade virtual de Miguel. E o que mais o atormentava era sentir que dependia delas para sobreviver. Podia tornar-se numa situação semelhante à de depender de uma máquina artificial num hospital para poder viver, por ter uma doença grave ou qualquer outro contexto de degradação física. Após o falecimento de Emília, Miguel encontrara-se numa situação de solidão completa, que foi gradualmente atenuada pela presença de uma pessoa que o tinha acompanhado nessa fase penosa da sua vida. Mais uma vez, a vida lhe trouxera uma compensação, e a sua presença era uma demonstração desse facto. Rosária era a chama, a flor no seu jardim que o fazia viver. Era a motivação que o tinha feito terminar os livros que expressavam as suas ideias, valores e estado de espírito. Era a razão dele ter sobrevivido aos únicos acontecimentos que o tinham feito vacilar pela primeira vez no percurso da sua existência. Após 1h30 de introspeção e de reciclar novamente momentos do passado e presente, Miguel voltou à sala de estar onde tinha o computador, o veículo que ele utilizava para transmitir todos estes pensamentos, todas estas questões que ele punha a si mesmo e aos que o rodeavam. Para ele era como um escape, uma invasão, e ao mesmo tempo trazia-lhe o sentimento de que tudo o que ele representava, sentia e pensava seria eventualmente compreendido por espíritos semelhantes ao seu. Esta sensação proporcionava-lhe uma tranquilidade interior que era representada pelo facto dele, como ser humano, poder deixar uma mensagem para a sociedade. A noite aproximava-se e com ela mais um período de identificação com as estrelas, com o céu, com o universo, finalmente com todas as mensagens cósmicas que esse ambiente lhe pudesse proporcionar como inspiração. E foi assim que se passou mais um dia na vida de Miguel. Já no leito, pensou novamente no avô, na sua criatividade quando se imaginava a navegar nas antigas caravelas, descobrindo novos continentes e civilizações. Finalmente adormeceu a pensar se a vida não seria simplesmente um sonho perdido no tempo.